Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a primeira parte da nossa terceira aula de missões e evangelismo. Que maravilha falarmos em missões e evangelismo. Missões e evangelismo é uma ordenança do mestre em todo tempo, em todo período. Enquanto a igreja está na terra, ela tem aí a função de cumprir, a obrigação, a missão de cumprir a grande comissão do nosso mestre, né? A grande comissão do nosso Senhor, cumprirmos o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, a importância de nós estarmos aí a cada dia fortalecidos no Senhor, sabendo que essa grande comissão, que essa ordenança foi dada à igreja, e a igreja tem aí a obrigação de cumprir essa promessa do Senhor, essa ordenança do Senhor, esse mandamento: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas e até a igreja se esquecem de enxergar a seara que realmente está branca para a ceifa. Nosso Senhor Jesus Cristo já disse isso quando ele estava ali em Samaria, conversando com os discípulos, depois do diálogo com a mulher: levantai os vossos olhos e vede que as terras estão brancas para a ceifa. E 2000 anos se passaram e as terras continuam brancas. É tempo de pregarmos, é tempo de propagarmos. Hoje, mais do que nunca, a gente tem aí uma urgência de anunciar o evangelho, pois não sabemos como vai ser o amanhã, não sabemos como vai ser aí o futuro, né, da igreja, o futuro da nação, diante aí de tantas notícias, é pandemia, é o sistema de governo mudando, é o cenário se formando para o anticristo. Não sabemos até quando teremos essa liberdade de podermos propagar a verdade da palavra, então temos que aproveitar enquanto há tempo. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero começar essa aula falando um pouquinho acerca da história de missões no Brasil. Muitos desconhecem a verdadeira história de missões do Brasil. Os franceses foram os primeiros enviados ao Brasil para pregarem o evangelho, com apoio dos calvinistas, em 7 de março de 1557. 7 de março em 1557, só que foram sufocados pelos portugueses fiéis a Roma. E em 1567, eles enforcaram o pregador Jean de Boles, que pregava para os tamoios de São Vicente, em São Paulo. Essa primeira semente foi considerada como uma semente do fracasso, né? Porque o pregador Jean de Boles foi enforcado aí diante aí dessa situação de estar pregando o evangelho no Brasil. Em 1624 houve uma segunda tentativa através dos holandeses, que foram enviados pela Reforma Protestante, que na época teve muito êxito na Holanda. Eles pregaram a palavra de Deus em Recife, Pernambuco, e foram expulsos pelos portugueses fiéis a Roma, e mais uma vez fecharam-se as portas para o evangelho no Brasil. Em 1810 foi designado como embaixador da Inglaterra no Brasil o Sr. Lord Strangford, que ele havia prestado serviços à coroa portuguesa. E Lord, ele era crente em Jesus e ele começou a pregar o reino de Deus no Rio de Janeiro. Os sacerdotes romanos solicitaram a sua expulsão, porém não conseguiram, e assim então foi fundada a primeira igreja evangélica no Brasil em 1819, na Rua dos Bordões, hoje a Avenida Evaristo da Veiga, né, no Rio de Janeiro. A partir de então, os missionários de outras denominações, organizadas em outras nações, começaram a chegar ao Brasil, como por exemplo, os metodistas chegaram em 1835, no Rio de Janeiro, também com o reverendo Fontaine. Os luteranos, em 1845, também no Rio de Janeiro, fundado pelos alemães. Os congregacionais, em 1855, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pelo reverendo Roberto Calei. Os presbiterianos, em 1859, no Rio de Janeiro, pelo reverendo Simonton. Os batistas em 1881 em Salvador, Bahia, pelo reverendo William Bagby. Os adventistas em 1895 pelo reverendo Brusque Westphal.
A Assembleia de Deus, na verdade, ela foi fundada em 1911, na cidade de Belém do Pará, através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que se conheceram em uma conferência sobre avivamento nos Estados Unidos, em Chicago, na Rua Azusa. E desse avivamento eles tiveram uma experiência e decidiram vir ao Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular ela foi fundada pela missionária Aimee Semple e os missionários Harold Edwin e José Emílio Vasques em 15 de novembro de 1951 em São João da Boa Vista, São Paulo. Inicialmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada como nome Igreja Evangélica do Brasil. A missão da igreja é fazer missões, cumprir a grande comissão, a ordenança do nosso mestre. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. O missionário que vai ser enviado, ele precisa amar o povo pelo qual ele foi destinado. Ele precisa pedir a Deus que possa batizá-lo em amor para o povo, pois ninguém faz nada a quem não ama. Na verdade, essa é a essência, esse é o cerne de missões, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e porque ele amou, ele deu seu Filho. Porque ele amou, ele enviou o seu Filho. Então a gente vê que missões, ela tem a essência do amor de Deus. É impossível alguém dar algo a alguém se não amar. É impossível, na verdade, nós conseguirmos alcançar um povo se não amarmos esse povo em primeiro lugar. Em segundo lugar, é bom conhecer o povo pelo qual vai ser enviado, conhecer o país, saber um pouco da cultura, saber um pouco da economia, da moeda, das crenças, dos credos religiosos daquela região e etc, né? Toda pessoa precisa se preocupar com o sustento. Quem vai dar o suporte para manter a pessoa ali no campo missionário? Eu, particularmente, sempre afirmo que é bom termos mais que uma igreja responsável por um missionário, uma instituição responsável, pois podem acontecer imprevistos e aquela igreja pode ter dificuldade em um mês, então precisa ter alguém para que possa somar aí essa necessidade de suprimento, de provisão. O missionário não fica em dívida em terra estranha, ele não pode ficar, né? E tem aluguel, tem água, tem luz, tem alimentação, tem a escola dos filhos. Quando se abre uma igreja, então tem mais gastos ainda, são 2 aluguéis, 2 contas de água, 2 contas de luz, gás, enfim, alimento, combustível. E o alimento, quando a gente fala alimento, não é só para ele tem que muitas vezes suprir para muitas pessoas da igreja, sem contar a instalação da igreja, né? Caixas, microfones, instrumentos, cadeiras, enfim, uma série de coisas, além de também ter que aí se preocupar um pouco com a questão de saúde, medicação, segurança. Muitas vezes, dependendo da região em que ele está, ele vai ter que colocar um guarda, um vigia ali na porta da casa dele e também ter uma reserva para uma necessidade, uma emergência ou até ter que retornar ao seu país, ter como ele adquirir a sua passagem e poder retornar de pronto quando houver uma necessidade. O missionário também precisa receber visitas na obra missionária para fortalecê-lo e para ele ver que ele não está sozinho, para ele ver que tem um corpo, tem uma igreja que está realmente dando respaldo, sustentando as mãos erguidas, segurando as cordas, guardando as malas, né? Agora, é interessante a gente observar que dos 7 bilhões de pessoas, a última pesquisa afirma que 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Pelo menos 2 bilhões de pessoas. E o terrível disso é que alcoolismo, drogas, promiscuidade, prostituição, orgias e às vezes até idolatria e outros credos religiosos chegaram antes da igreja do Senhor Jesus Cristo. E grande parte desses que não ouviram
estão debaixo de um domínio, de um comunismo, de um islamismo que impede ou dificulta ainda mais a liberdade de poder propagar a mensagem do reino, anunciar o Salvador que é Cristo, trazendo aí mais e mais complicações e dificuldades. Precisamos proporcionar a essas pessoas a oportunidade de ouvirem as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo pelo menos uma vez, né? O diabo tenta impedir a evangelização do mundo, principalmente nos países que estão mergulhados nas densas trevas espirituais da maldade. Quando você recebe a palavra de Deus e faz a obra missionária, você está quebrando correntes espirituais e libertando o povo da opressão do maligno, e em recompensa Deus solucionará o problema econômico que tem dentro da igreja ou dentro da família. O Senhor tem aí uma colheita abundante. Todo missionário, ele vai ter aí as suas crises, os seus problemas no campo. Por exemplo, grande parte dos missionários sofrem de solidão, sofrem de privação, de depressão, e o diabo se aproveita da situação para oprimir psicologicamente a pessoa. E alguns missionários se desanimam e retornam desanimados. Outros se suicidam, e o diabo vai ganhando espaço para destruir nações com guerras, enfermidades, fome, drogas, álcool e toda sorte de pecados. Muitos retornam frustrados e amaldiçoam o país em que eles estavam, isso quando não amaldiçoam a igreja que os enviou, porque o sustento não chegou, porque não deram suporte, porque não atingiram a expectativa que ele tinha criado. Jesus, ele tinha compaixão da multidão. E a compaixão significa amor em ação. A compaixão significa sofrer com. O Evangelho é a única solução para esse mundo que jaz no maligno. Romanos capítulo 1, versículo 16, carta de Paulo aos Romanos 1,16 nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus não veio só para o judeu, Jesus não veio só para Israel, Jesus veio para toda raça, toda espécie, tribo, língua, povo e nação. Salmos capítulo 96, versículo 3 nos diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Então, na verdade, desde o Antigo Testamento, nós vemos que a vontade de Deus é alcançar a todos. Precisamos cumprir com a nossa tarefa. O mundo tem que ser evangelizado. O mundo necessita ser alcançado por essas boas novas do Evangelho. O missionário, ele tem que ser cheio do Espírito Santo para ele ser um ganhador de almas, uma condição sine qua non. Se ele quiser ser enviado, ele tem que ficar até ser revestido. Se ele quiser conquistar alguém, ele tem que estar na plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude, o poder, o dunamis do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então se recebe a plenitude, se recebe a virtude, se recebe o poder para ser testemunha. É difícil ser testemunha sem esse revestimento, é difícil ser testemunha sem esse poder. O missionário, ele tem que pregar o que ele vive e viver o que ele prega. O missionário, ele tem que pregar o que ele viu Deus operando na sua vida, um testemunho vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
as autoridades estavam querendo impedir os apóstolos de falar, queriam impedir os apóstolos de pregar a palavra. E eles responderam dizendo: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então o missionário tem que ter experiências, ele tem que ver, ele tem que ouvir do que Deus está fazendo. A paixão do missionário tem que ser ganhar almas. Essa era a comida que Jesus ansiava, né? Fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Mestre. Mateus capítulo 9, versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão dele, pois andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A vontade do Mestre, a paixão de Jesus Cristo era ganhar almas, era propagar as boas novas de salvação e levar essa verdade ao mundo. Agora, como ganhar almas se não pregar? Como pregar se não for enviados? Essa foi a fala de Paulo para com a igreja de Roma, né? A vontade de Deus é a salvação do mundo, mas como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, se nós começarmos a partir do verso 8, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A importância de nós entendermos a urgência e a necessidade do ID. Aqueles que não chegou o evangelho vão direto para o inferno. Muitas pessoas não têm o entendimento, a consciência dessa terrível realidade. Muitas pessoas acham que isso é injustiça. Não, não é injusto. Temos que entender o quê? Uma vez que Adão e Eva pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que Adão e Eva desobedeceu ao Senhor, a raça, a espécie humana já está destinada ao inferno. Se deixássemos de pregar, salvasse aquelas pessoas, era melhor Jesus ter dito então: olha, não preguem, não anunciem a ninguém, porque aí todos vão ser salvos pela ignorância. Só que a ignorância não salva ninguém. A ignorância não traz salvação. O povo perece por falta de conhecimento. A ignorância leva para o inferno. Por isso que o reino das trevas se propaga pela ignorância. Por isso que Satanás luta para que a mensagem não chegue aos quatro cantos da terra. Conhecereis a verdade vos libertará. Há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a urgência, essa é a consciência que a igreja tem que ter. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Temos que anunciar a tempo e fora de tempo. Temos que propagar a verdade do reino. O missionário ele tem que preparar discípulos no campo.
Discípulos nativos, que vão ser aqueles que vão continuar, que vão propagar o ministério, a obra, missões, pois um dia ele volta à sua pátria ou vai para outro lugar e o nativo continua ali para dar continuidade à obra. Então, na verdade, ele tem que entender que ele chegou até um local, ele tem que preparar, capacitar pessoas para continuar a obra a partir dali. O missionário tem que se adaptar à cultura do país. Desde que não fira os princípios bíblicos, ele tem que se adequar à cultura e não querer mudar a cultura do país em que ele está. Desde que a cultura não sejam rituais pagãos, rituais malignos, rituais aí satânicos de sacrifício, ele tem que se adaptar à cultura que não fira a Bíblia. Ele tem que estar adaptado à tradição, à cultura que não impeça de propagar a mensagem da palavra. Quando o missionário atravessar as fronteiras, ele tem que esquecer a sua nacionalidade e vestir a camisa do país pelo qual ele vai trabalhar. Cantar o hino nacional com eles, defender a bandeira deles, respeitar as leis e, se necessário for, ir para a guerra para defender o país. Ele também tem que ir para a guerra com os homens ali para poder mostrar que ele está defendendo aquela pátria, que ele vestiu a camisa daquela nação. Por outro lado, o missionário tem que estar preparado para ser perseguido, injuriado, difamado, pois ele está arrancando almas das mãos do inimigo. Porém, ele deve viver de maneira irrepreensível, porque ele é alvo. Os olhos de toda a região estão fitados nele. O missionário ele pode utilizar de todos os meios de comunicação para evangelizar mais rápido. Só que a evangelização mais eficaz é fazer discípulos pessoa a pessoa. Mas nada impede, se ele tem condições de fazer um programa de rádio, um programa de televisão, ou mesmo na internet, ele tem que fazer. Mas o discipulado, pessoa a pessoa, que vai gerar frutos eficazes. Nenhum trabalho espiritual poderá ter êxito se não começar com oração, se não for regado com oração e não for concluído com oração. Existe até um jargão que muitos sabem de cor, mas não colocam em prática. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Outro ditado que as pessoas fazem de jargão é: existem 3 formas de fazer missões: indo, orando e investindo. Indo, orando e investindo em quem foi. Tem muitos que não têm o chamado de sair de sua pátria e ir para terras distantes. Então ele tem que ser testemunha aonde ele está. Mas isso não significa que já é o suficiente. Ele pode investir em alguém que está no campo, ele pode financiar alguém que está no campo, ele pode contribuir para alguém que foi, ele pode orar por aquele que foi. Então, na verdade, a pessoa pode e deve ser testemunha onde ela está, mas além de ela ser testemunha onde ela está, ela pode ofertar, ela pode investir, ela pode financiar e ela deve orar por quem foi. Todo aquele que vai precisa de suporte. Suporte financeiro e suporte de oração. Precisa ser regado com clamor, com oração, com intercessão, porque ele está aí na frente da guerra, na frente do campo de batalha. A história de Deus com missões, com seu povo, começa em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, Abraão foi o primeiro que Deus chamou para sair da sua terra, sair da sua família, sair da casa de seus pais, sair da sua pátria e ir para uma terra distante. Gênesis capítulo 12 diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e da tua parentela.
O primeiro que foi chamado e separado por Deus e enviado com uma missão específica foi Abrão. Desde o momento em que Deus convocou Abrão, Deus deixou claro que esse era o seu propósito. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque na semente de Abraão, Deus já enxergava Jesus lá na frente. Na linhagem de Abraão, Deus já enxergava o Salvador do mundo. Tanto José quanto Maria vêm da ascendência de Abraão. Deus queria que a descendência de Abraão, a vontade de Deus era que o povo hebreu, o povo de Israel, levasse a mensagem, as boas novas a todas as pessoas, todos os povos da terra. Deus queria que o judeu, que o hebreu fosse buscar todos esses povos para ensinar. Deus queria um embaixador, um modelo, um referencial, que era o seu povo, era o povo hebreu, era o povo de Israel, mas seu povo falhou, seu povo fracassou. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. E a graça chegou até nós. E ela chegando até nós, nós temos que fazer aquilo que foi o chamado de Deus original para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que somos co-herdeiros de Cristo, das bênçãos de Abraão. A vontade de Deus era que o povo hebreu levasse a mensagem do evangelho a todos os povos, assim como a grande comissão. A vontade de Deus é que possamos propagar o evangelho do reino a todos os povos, mostrar a todas as nações que existe um só Deus, um só Senhor, que existe um só Salvador, Jesus Cristo, homem. Em nenhum outro há salvação dada entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E, na verdade, nós temos essa grande missão, nós temos essa grande tarefa. Deus queria que a descendência de Abraão, o povo de Israel, levasse a mensagem de que existe um só Deus que os ama e quer libertá-los da desgraça causada pelo pecado. Israel tinha a responsabilidade de levar a glória de Deus a todas as nações, mas falhou na sua tarefa. E Deus, em sua soberania e sabedoria, decidiu levantar um povo, decidiu dar uma chance aos gentios. Uniu gentios e judeus através da cruz de Cristo, nivelou todas as coisas. Agora, em Cristo Jesus, não há mais judeu ou gentio. E esse novo povo, lavado, comprado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, é, na verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem agora plano B, Deus não tem a segunda opção, agora é a igreja. Se a igreja falhar, se a igreja fracassar, como ouvirão se não há quem pregue? Esse novo povo tem a responsabilidade de levar a salvação aos quatro cantos da terra. Por que então evangelizarmos outros povos? Porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia é muito clara. Uma pessoa que morre sem Cristo está debaixo de condenação. Vamos voltar para João capítulo 3. No versículo 16, Deus mostra como a salvação nos alcançou. Por amor e escolha do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, na verdade, quem nele crê não está condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Quem não crê já está julgado. Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo
E nós temos esse peso sério de responsabilidade, de sairmos da nossa zona de conforto e irmos levar as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, a mensagem da salvação concretizada em Cristo Jesus. Assim como João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele que era sem pecado, tomou sobre si a nossa dor, tomou sobre si a nossa culpa, pagou o nosso pecado e nos redimiu. Assim, temos nele a nova vida de liberdade interior, de reconciliação com o Pai, que novamente podemos nos acolher em seus braços. Essa mensagem de alegria precisa ser espalhada aos milhões que dela ainda não têm conhecimento e vivem sem esperança, para que possam ser incluídos no povo de Deus, como já aconteceu com todo aquele que crê e confessa que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos pouco antes de subir aos céus, depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos arrancou das trevas e nos transportou para a luz. Deus nos salvou, Deus nos libertou para que levemos a mesma mensagem libertadora aos que estão ao nosso redor e também aos que estão às nações distantes. É responsabilidade da igreja, é compromisso da igreja, é, na verdade, uma necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo de ter essa consciência de ir pelo mundo inteiro propagando a mensagem do reino. O início da propagação do evangelho entre os gentios foi através do envio de Barnabé e Paulo. Uma igreja modelo de missões no Novo Testamento foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é um exemplo para nós até os dias de hoje. Na verdade, nós falamos acerca de pessoa, né? Vemos os 12 discípulos de Jesus, nunca vemos eles indo atrás de alguém, buscar alguém e trazer a presença do Mestre. Os 12 eram judeus, os 12 eram assessores de Jesus, os 12 estavam sendo ensinados, treinados, mas não vamos ver esses 12 indo atrás das pessoas, indo atrás do mundo. Por outro lado, aqueles que eram desprezados, rejeitados, os samaritanos, estigmatizados, aquela mulher de Samaria, João 4, o encontro que ela teve com Jesus, em um encontro ela já entendeu. Ela saiu, ela foi à cidade, ela começou a anunciar: ei, vão lá e vejam, eu encontrei aqueles que nós aguardávamos. Essa mulher é a figura da igreja. Samaritana, gentia, rejeitada, estigmatizada, pecadora, mas quando ela encontra com o Mestre, ela já vai buscar vidas. O início da propagação do Evangelho, a gente vê o mesmo paralelo. Assim como os 12 não tiveram essa iniciativa nos 3 anos e meio que seguiram Jesus, e essa mulher teve a iniciativa num primeiro encontro, num primeiro diálogo com Jesus, nós vemos que a igreja de Jerusalém teve dificuldade de fazer missões, a igreja de Jerusalém teve dificuldade de cumprir o ID. Por outro lado, a igreja de Antioquia foi rapidamente. A igreja de Antioquia foi o QG missionário, a igreja de Antioquia foi, na verdade, um treinamento, uma escola de treinamento missionário, e não só treinou, mas ela foi o exemplo, o modelo, né? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 em diante. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia à primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os enviaram. Que coisa linda! Separaram o melhor, Barnabé e Saulo, pastor local e o mestre local da igreja, para enviar para missões. Para missões não podemos enviar o resto, para missões não podemos enviar crentes problemáticos, para missões não podemos enviar pessoas que estão dando trabalho na igreja, não. Nós temos que enviar o melhor da igreja, mais capacitado, mais ungido, o melhor que esteja dando frutos na igreja local. Porque não adianta a gente querer enviar alguém que não dá fruto local. Se a pessoa não dá fruto no local, ela nunca deveria de ser enviada. Então a gente observa aqui em Atos 13, Deus incluiu como modelo da igreja primitiva, a igreja de Antioquia, para que aprendêssemos e aplicássemos os mesmos princípios em nossa vida e em nosso ministério. Lendo o livro de Atos, nós vemos que a igreja de Antioquia foi a responsável por enviar Paulo nas 3 viagens missionárias que estão registradas na palavra de Deus. Ou seja, fez mais evangelização do mundo do que qualquer outra igreja da sua época. Agora, vamos observar alguns princípios que vão nos ajudar para estabelecermos as verdadeiras bases de missões. Deus tinha enviado Jesus ao mundo. Jesus, na verdade, foi enviado pelo Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Agora, Jesus deu uma ordenança, Jesus deu uma grande comissão. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Como eles não tinham cumprido Atos 1:8, Judeia, Samaria e confins da terra, Deus permitiu Atos 8:1. Como eles não tinham cumprido a grande comissão de Marcos 16:15, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, então Deus permitiu Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então veja, Jesus tinha ordenado: ficai em Jerusalém até que do alto recebam poder, até que do alto sejam revestidos, e quando forem revestidos, saiam, vão para a Judéia, Samaria, confins da terra. Só que eles ficaram em Jerusalém até ser revestido, foram revestidos e ficaram em Jerusalém. Foram revestidos e não quiseram mais sair. Isso me lembra uma passagem lá do começo da Bíblia, a Torre de Babel. A ordem de Deus, depois que Noé venceu o período do dilúvio, é espalhar e propagar e encher a terra. Mas Nimrod se levanta, né, na descendência, na linhagem ali, Sem, Cã e Jafé. Passado anos, Nimrod se levanta e diz: não, vamos nos unir e vamos fazer uma torre cujo cume toque nos céus. Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era espalhar e eles queriam unir. A vontade de Deus era: sejam revestidos e espalha. Seja revestido e vai para a Judéia, Samaria e confins da terra. Como eles, revestidos, não espalharam, Deus permitiu essa perseguição terrível de Atos 8, aonde, na verdade, só os apóstolos ficaram em Jerusalém, ainda assim desobedecendo a ordem de Jesus. E aqueles que saíram pela perseguição, Deus cooperou com eles, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais estavam acontecendo por toda parte, os milagres estavam sendo realizados em toda parte. Os sinais estavam literalmente seguindo aqueles que creem. Pedro pregando em todo culto, estava uma bênção.
Só que muitos acomodaram, cruzaram os braços e falaram, como é bom a gente ficar aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. E aí então vem uma terrível perseguição e devido à perseguição a igreja se espalhou onde, na verdade, Jesus tinha ordenado desde o começo. Onde a igreja se espalhou? Judeia, Samaria e alguns para os outros países. Veja só, vamos ler de novo Atos 8:1. Tendo Saulo consentido na morte de Estevão, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uma terrível perseguição, e foram parar onde Jesus tinha ordenado: Judéia, Samaria e outras regiões. Nós temos que tomar essas decisões sérias para valer. Não podemos recuar com a obra de evangelização, custe o que custar. Jesus conta conosco e nós temos aí a obrigação de obedecer ao nosso Senhor. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua.